Estamos ao vivo? Sim. Ah, que legal! Primeiro ao vivo, tô me sentindo privilegiada, honrada. Exato, primeiro ao vivo, primeira caneca, tá tudo com você hoje, doutora. Tô estreando, só não tô estreando no estúdio. Exato, é verdade. Quem estreou o estúdio semana passada não, retrasada, foi a Bruna, que ela veio trazer o assunto de harmonização facial. Antes da gente começar, eu preciso dizer que hoje eu estou aqui toda trabalhada na paleta laranja. Maravilhosa. Com a roupa da loja da minha amiga, tá? Que a gente tem vários amigos e às vezes a gente dá uma perdida em grandes marcas, né? Que tem várias especialidades que nos trazem coisas boas. E esse look que eu tô hoje é da The Closet. Ela não me pediu nada. Eu só que gosto muito real das roupas que ela traz para nós, que perguntei para ela se eu podia divulgar e ela não se opôs. Então eu tô aqui trazendo o look da The Closet. Para quem quiser, é só acessar o Instagram dela, que ela envia a roupa que você quiser para todo o Brasil, tá? E aproveitando aqui as canequinhas, que todos os... Ganhei uma também. Ganhou uma, que todos os participantes agora eu vou mimar. Meus convidados ganharão a canequinha e quem fez foi a Cris Sublimação. Se você quiser, o DDD é 12 98835 5615. É só pedir, ela faz garrafinha, squeeze, sabe? Faz personalizado com foto, é bem bacaninha. É muito legal dar presente personalizado, né? Exatamente. Mostra que você pensou assim na pessoa. Exato. Eu gosto bastante. Passa do superficial para algo mais íntimo, mais importante, Sim, né? Mostra com certeza. uma importância diferenciada. Hoje, então, nós estamos aqui para falar sobre saúde intestinal com a doutora, nada mais, nada menos que Mariana Aniceto, que eu fico honrada de você ter aceitado o meu pedido, de você ter ouvido o meu chamado. Eu que fico honrada de ter sido convidada. É muito bacana, porque assim, algumas vezes eu vejo alguns stories da doutora e eu assistindo... me sinto meio tabuzenta, sabe? Se a Bárbara é tabuzenta, imagina o resto das pessoas. Não é? Aí ela fala com tanta naturalidade sobre saúde intestinal, sobre hemorroida, sobre qualquer coisa relacionada à saúde intestinal, que eu fico encantada de ver a leveza que ela traz para um assunto que as pessoas, me corrigem se eu estiver errada, ainda tem um receio de falar sobre. É isso mesmo? Quem é, doutora? Quem é você? Fala pra mim. Não está errada. Eu que me sinto honrada de estar aqui, estar podendo falar um pouco mais sobre a minha especialidade. Acho que a gente já conversou um pouco nos bastidores, nos vestiários da Velo, que às vezes muitos assuntos, para mim, que vejo no dia a dia, no consultório, né? Eu converso com os pacientes, parece algo banal, mas muita gente tem dúvida e realmente é um assunto tabu. Tem vergonha de perguntar. Eu costumo brincar às vezes com os meus pacientes no consultório que a gente já sabe quem é o paciente que veio para avaliação de hemorroida. Que ele entra com uma cara de vergonha, assim, ele tá quase se escondendo lá, assim, na recepção. Sim. Parece que todo mundo sabe que tá escrito hemorroida, assim, na testa. Não, todo mundo sofre disso, ou pelo menos... não todo mundo, né? Mas deveria ser algo... Sem tanta vergonha, né? Uhum. E o que a gente vem aqui é discutir um pouquinho sobre saúde em geral, né? Sim. Sobre intestino. Eu sei que todo mundo tem vergonha de falar sobre cocô, É. mas é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Exato. Falando em cocô, já que você chamou esse assunto, qual é a textura, o aspecto do cocô ideal, da fase da terra que toda mãe quer que o filho faça e etc.? A gente tem, né, uma classificação ali, uma tabela, né, que é a tabela de Bristol, que descreve ali os principais tipos de fezes, e a gente considera ali, vamos dizer assim, as fezes ideal, as fezes em formato cilíndrico, né, então aquele formato que parece uma banana ou uma salsicha, lisa, sem rachaduras, que sai com facilidade, então que a pessoa não tem que fazer um esforço para ir ao banheiro tão intenso, né? Uhum. Tem aquela sensação de esvaziamento completo, né? Então, sente que depois da evacuação
ela eliminou tudo que tinha ali no intestino, né? Não tem aquela sensação de que ainda tem algo para esvaziar. E não tem, né? Dor, sangramento, qualquer outra alteração ali durante a evacuação. Então, isso é o que a gente considera ali como umas fezes normais, né? Então, geralmente, tipo 3, tipo 4, né? Na classificação de Bristol, seria considerado, vamos dizer assim, o cocô ideal. Uhum. E uma coisa que a gente até, né, conversou aí nos bastidores, não necessariamente a pessoa precisa evacuar todos os dias, né? Então, mais do que a frequência de evacuação, é importante mais essas características. Então, quem vai no banheiro todo dia com o aspecto daquele cocô de cabritinho que a gente fala, né? Aquelas bolinhas duras que tem que fazer muita força para ir ao banheiro, a gente já considera como uma pessoa constipada, né? E também aquelas fezes muito pastosas, muito líquidas, né? Ou aquela pessoa que tem muita dor, aquela cólica intensa antes de ir ao banheiro, também não é considerado um padrão normal de evacuação, né? Então, claro que isso é muito individual, mas basicamente é isso. Então eu não preciso ir no banheiro todo dia? Não precisa ir no banheiro todo dia. Pum e cocô, tem relação? Tem relação. Na verdade, o pum, né? Desculpa, eu ri, mas é engraçado, cara. Mas a gente ri também. Não é? Tem relação, pum e cocô? Tem relação. Na verdade, o pum nada mais é do que os gases que vão se formar ali no trato gastrointestinal durante a digestão, daquele alimento, né? Então, a gente tem trilhões de bactérias que habitam, são trilhões. Trilhões? Trilhões. A gente tem mais DNA bacteriano no nosso corpo do que DNA humano. Gente. Ou seja, as bactérias nos dominam. Então, nós temos trilhões de bactérias ali, né? E no processo de digestão do alimento e até mesmo de fermentação de parte desses alimentos por bactéria, vai ter uma produção de gás. E esse gás ele pode ser eliminado ali na forma do pum, tá? O que a gente considera, então, um pouco, né, de gás, ele vai ser formado, vai ser eliminado. A gente também, quando conversa, quando se alimenta, acaba deglutindo um pouco de gás, então parte desse gás deglutido também vai acabar sendo eliminado. O que às vezes acontece é que tem pessoas que sofrem com excesso de gases, né? E o que isso representa? Ela pode sentir estufamento abdominal, distensão, às vezes aquela sensação de barriga de grávida, né? Isso pode gerar, inclusive, dor, cólica, ou até mesmo um constrangimento social. Uma pessoa que tem um excesso de gás, que acaba eliminando gases muito fétidos. Eu costumo brincar com os outros pacientes. Pum não é cheiroso. Sim. Mas a gente, né, tem, às vezes, odores que são muito mais característicos e intensos do que em pessoas normais, Entendi. né? E isso demonstra pra gente alguma doença da parte digestiva, né? Aí pode ser uma intolerância alimentar, pode ser um quadro de disbiose, que é quando a gente tem uma alteração ali do padrão de bactérias intestinais, pode ser até alguma doença inflamatória intestinal. Então, aí a gente vai ter que investigar o que está causando esse excesso de gases para aquela pessoa, para aquele paciente. Pode ser até um padrão alimentar, né? A gente tem alimentos que são mais fermentativos por si só, né? Feijão, brócolis, já é conhecido aí da maioria das pessoas, né? Então, às vezes, até alguns alimentos a gente vai ter que adaptar aí a dieta do paciente para melhorar essa questão. Então, assim, um pouco, né? Ter um pouco de gases, soltar um pouco de pum é considerado normal, mas se tiver alguma dessas características aí, né, que eu citei, então, muita dor abdominal, distensão, gases muito fétidos, uma distensão que incomoda o paciente, aí é algo que a gente precisa investigar. Avaliar, entendi. O feijão, para mim, é uma coisa que eu praticamente tirei da minha dieta, o feijão. Porque era comer, não deixo de comer, por exemplo, vamos lá, na feijoada lá com a família, vou comer, mas eu já sei que eu vou ter que andar com o Luftal ou algum outro remédio parecido com isso para me ajudar, porque senão me dá muito desconforto gástrico, sim, o feijão. O que eu me lembro é mais o feijão e lentilha também me dá. Todas as leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, amendoim também é leguminosa, a gente tem que lembrar. Então, as leguminosas em geral,
brócoli, alguns tipos de cogumelo, eles são ricos numa substância que a gente chama de rafinose. E é um carboidrato que ele tem uma digestão um pouco mais difícil, então não são todas as pessoas que conseguem digerir bem a rafinose. Então, por isso que ela causa, às vezes, um pouco dessa sensação de estufamento, de excesso de gases. Por exemplo, se for só com feijão, né? Se for só com a lentilha, alimentos muito pontuais aí, tem como a gente adaptar a dieta do paciente, porque também vai depender, às vezes, da quantidade ingerida. Então, um pouquinho, né? Uma conchinha de feijão cai bem, tudo certo, mas se for comer uma feijoada numa quantidade maior, às vezes não tanto. Sim. Né? Então, às vezes a gente consegue adaptar a quantidade. No caso das leguminosas, uma coisa que ajuda bastante é fazer remolho, né? Então, deixar o feijão de molho e trocar essa água, seja do feijão, da lentilha, várias vezes. Né? Então, o remolho, ele precisa ser em torno de pelo menos umas 24, 36 horas. Minha mãe brinca assim, então não vai nem ter que cozinhar o feijão, porque você vai deixar tanto de molho que ele cozinha lá sozinho. Mas o ideal é isso, não assim, meia horinha de molho, não. Colocar de molho e trocar essa água várias vezes para tirar um pouco dessas substâncias que fermentam mais. Sim. Ou assim... Aquela espuminha que forma nesse remolho é a substância já sendo eliminada? Já sendo fermentada ali. E num último caso, né, em casos mais pontuais, assim, a gente tem como suplementar com enzima digestiva. Existe uma enzima própria para a digestão da rafinose. E aí a gente pode, por exemplo, deixar como opção para o paciente num dia que ele vai, por exemplo, comer uma feijoada, para ele conseguir digerir melhor aquele alimento que é mais pesado. Ainda mais no caso da feijoada, né? Que além do feijão vai ter o torresmo, né? A caipirinha, então... Não vai falar mal da caipirinha, que ela ajuda na digestão, mas você não vai falar mal dela, não. Coitada dela. Coitada da caipirinha, né? Tá levando a fama da feijoada. Judiação. Mas aí tem como a gente suplementar. Mas é importante a gente identificar, né? Se é só uma intolerância alimentar, uma dificuldade de digestão pontual, ou se tem até alguma outra doença por trás. É rafinose o nome que você falou. Essa rafinose, ela muda alguma na configuração dela do brócolis para o feijão, ou a rafinose do feijão é a mesma do brócolis e de repente muda só a porcentagem? A concentração que tem em cada alimento. E no brócolis tem menos ou mais do que o feijão? Menos. Porque eu não sinto esse desconforto que o feijão me causa comendo brócolis. E lá, brócolis em casa, a gente come com a pipoca. Dá uma fervidinha nele, joga um salzinho, um azeite, manda, dá até briga. Põe então na air fryer, que ele fica bem crocantezinho, aí fica parecendo pipoca mesmo. Que delícia. Então, outra receita, uma receitinha aí. Se deixar, eu vou passar várias receitas aqui. Ai, que gostoso. Agora, para fazer o meu feijão, além de deixar um tantão na bacia, trocando a água umas 4 vezes, quando eu começo a ferver, ainda forma aquela espuminha, eu ainda troco mesmo fervendo. Perfeito. Mas aí eu não vou tirar outras vitaminas que seriam interessantes eu manter? Todo processo de cocção, né, do alimento, quando você vai cozinhar um alimento, tem uma perda ali um pouco de nutrientes, né? Não tem como. Mas é sempre risco-benefício, né? A gente vai pesar ali risco-benefício. Claro que todo o processo de preparação de algum alimento, você tem uma perda. Por exemplo, tem gente que fala, se você congela os vegetais, né? Você tem uma perda de nutrientes. Tem uma perda, sim. Seria melhor você consumir o vegetal que você acabou de colher ali ou que pegou na feira mais fresco? Com certeza, né? Mas entre você consumir o vegetal congelado e não consumir nenhum vegetal, melhor o congelado, né? Então, é tudo risco-benefício. A gente sabe que dia a dia é correria, né? Então, e para ter uma alimentação bem equilibrada, consumir bastante vegetais, precisa de uma organização. Então, se você tiver, né, esses facilitadores, vai perder um pouco de nutriente, mas acho que é melhor do que nada. Sim. Então, eu costumo brincar assim, que a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? Tem algumas coisas que a gente já sabe que é batalha perdida. Então, assim, não consigo ter o vegetal fresco todo momento? Pode ser o congelado? Pode. É uma opção. Beleza. Do feijão a mesma coisa. E entre você comprar na feira e você mesmo dar uma breve cozidinha ali e tal, e congelar, do que comprar aqueles que já vem congelado no saquinho do supermercado, tem diferença ou não? É igual? Não tem. É igual? Nutricionistas me corrijam se eu estiver errada. Mas não tem. Claro que assim, todo o alimento, né, que é
industrializado ali, a gente tem que olhar os ingredientes, porque às vezes eles escondem umas coisinhas ali. Mas a grande maioria dos vegetais que vendem congelado é só o vegetal congelado. Então, não tem nenhum problema, não. Não tem grandes diferenças. E eu tô aqui encasquetada, que você tá falando ainda, mas eu tô encasquetada nos trilhões. Trilhões? Trilhões. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aí a gente cresce, bebezinho, cai a chupeta, pega, põe na boca, e não sei o que, aí a gente toma lá o vermífugo, o antibiótico, vermífugo, sei lá, cara, anti-inflamatório, qualquer remédio, os fármacos. Qual é a função ou a disfunção que eles fazem no nosso trato gastrointestinal? Caraca, me dá um zoom nesse que eu nem engasguei. Trava-língua. Nossa. Na verdade, assim, não só os medicamentos, né? Mas tudo o que a gente consome no dia a dia, inclusive a alimentação, vai impactar nessa microbiota, né? Que antes a gente chamava de flora intestinal. Sim. Mas não é muito correto a gente chamar de flora, porque flora a gente usa mais para vegetais, né? E na verdade são bactérias, são micro-organismos. Então hoje a gente chama de microbiota. Tudo que a gente consome vai influenciar nessa microbiota intestinal. Inclusive, não só o que a gente consome, mas a questão de estresse, ansiedade, depressão, tudo isso também influencia na microbiota e é um eixo de mão dupla, né? Então, da mesma forma que a microbiota, que tudo que a gente consome, o que a gente sente vai influenciar nessa composição das bactérias intestinais, as próprias bactérias intestinais vão produzir substâncias ali que também vão atuar a nível de sistema nervoso. Então, essa comunicação, esse eixo, né, que hoje a gente até chama de eixo intestino, cérebro, microbiota, é um círculozinho que está tudo relacionado. Sim. Né? Falando especificamente dos medicamentos que você perguntou, sim, todos eles influenciam na microbiota. Inclusive, a gente já tem estudos que mostram que a via de parto influencia na microbiota intestinal também, sendo que o parto normal teria um benefício aí na microbiota do que o parto cesariano, porque a hora que o bebezinho passa ali pelo canal vaginal, ele tem contato com bactérias da mãe, lactobacilos, né, ali do canal vaginal, e isso influenciaria na sua própria microbiota. Inclusive, os alimentos, né, a dieta materna também influenciaria na microbiota da criança. Mas assim, esse mundo de microbiota, a gente até estava conversando um pouquinho ali nos bastidores, né? É um mundo muito mágico, com muito promissor, mas que ainda a gente carece de muitos estudos para saber. Então, a gente entende, assim, essa importância da microbiota, mas às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de como modular isso bem na prática. O que a gente sabe de maneira geral, assim, né? Que alimentação, estresse, os medicamentos, tudo isso vai influenciar na microbiota do paciente e isso pode, inclusive, deixá-lo suscetível a ter ou não mais doenças digestivas, né? Em relação aos medicamentos que você perguntou, Bárbara, a gente sabe que o uso de antibiótico, uso de anti-inflamatório, então, né, quem abusa desses medicamentos para dor, anti-inflamatório, até o próprio uso crônico, uso prolongado de omeprazol, pantoprazol, esses medicamentos para gastrite, né? Que são tão comuns que a gente vai lá na farmácia, Coisinha compra sem boba. receita, né? Tô com uma dorzinha de estômago ali, tudo isso vai influenciar na microbiota intestinal, sim. E aí, geralmente, você tem daí, né, o quadro que a gente chama de disbiose. A gente, às vezes, ouve tanto essa palavra, não sei se você já ouviu, mas muitos pacientes me chegam com essa palavra e ela tá muito no Instagram, no Google, né? Então, o que é a disbiose? É essa alteração ali das bactérias intestinais. E né? quais são as consequências dessa alteração? Vamos relacionar uma pessoa estressada, uma pessoa que toma um remédio aí, sei lá, anti-inflamatório, porque é cheio de dor. Anti-inflamatório, não dorme direito, tem o intestino preso. Quais são... Pega esse quadro de pessoa aqui. Geralmente ela vai ter sintomas de dor abdominal, cólica, a própria distensão, estufamento.
às vezes, queimação, azia, né? Sim. Que a gente fala, gastrite. Pode ser um quadro de desbiose, de alteração dessas bactérias. Pode ter alteração do padrão intestinal, então, ou uma diarreia, ou um intestino mais preso, uma constipação. Então, esses sintomas, né, digestivos aí, de forma geral, podem estar associados com a alteração da microbiota. E isso pode também, de repente, passar de nível, passar para pele, passar para queda de cabelo, passar para quebra de unha? Pode, porque a gente sabe que essa alteração da microbiota, né, as bactérias intestinais ali, elas vão produzir substâncias que a gente chama de posbióticos. E essas substâncias, elas vão agir a nível do sistema nervoso central e também elas aumentam a permeabilidade ali do intestino, fazendo com que, às vezes, toxinas, micro-organismos que são produzidos ali na alimentação acabem passando essa barreira intestinal e atinjam a corrente sanguínea. Por isso que, às vezes, a gente escuta muito, né, assim, toda doença começa no intestino, ou que, né, doenças como, por exemplo, alterações de tireoide, doenças de pele, principalmente as doenças mais relacionadas com a imunidade, doenças autoimunes, elas podem ter um fundo ali intestinal, e por isso que nesses pacientes a gente precisa tratar do intestino também, né? Se preocupar com o intestino desse paciente. Então, pode ter relação, sim, não só com sintomas digestivos, mas com outras doenças. Claro que a gente precisa entender, né? Eu costumo brincar que, assim, desenvolver qualquer doença é como se fosse uma receita de bolo. A gente não faz bolo só com farinha. A gente precisa de farinha, ovo, leite, precisa bater a massa, pôr no forno. Temperatura né? certa. Então, assim, qualquer doença, ela não tem uma única causa, né? Eu não posso falar assim, eu desenvolvi um problema de pele só por causa do intestino. Sim. Não. Está associado com predisposição genética, está associado, às vezes, também com a questão de estresse, né? Então, tá tudo muito relacionado. Assim, eu tenho uma chance, se alguém da minha família tem uma doença, eu obrigatoriamente vou ter só pela genética? Não, né? Eu costumo fazer associação também assim, cigarro e câncer de pulmão. Todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não. E tem gente que nunca fumou e vai ter câncer de pulmão. Porque a gente não tem só uma relação direta. Todo mundo que bebe vai ter cirrose? Não, porque depende de fatores individuais, fatores genéticos, outras doenças que estão relacionadas, outras coisas, né, da condição ali do paciente. Mas a gente sabe cada vez mais da influência do intestino no desenvolvimento de algumas doenças. Eu já ouvi a frase que o intestino é o nosso segundo cérebro. Talvez seja até o primeiro. Puxando a sardinha pro lado dela. Não querendo puxar a sardinha pro meu lado. Mas, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio relacionado com ansiedade, depressão, né? 90% da serotonina do corpo, ela é produzida no intestino. Caramba. Ou seja, o intestino, ele é o maior produtor de serotonina, mais até do que o cérebro. Não. Me justifiquei que ele é o primeiro? Tô começando a me convencer. Imagina isso num intestino não saudável. Imagina a complicação, a série de coisas. A gente pode, de repente, relacionar uma depressão, um quadro de depressão, por conta de um intestino que não está saudável por algum... Às vezes é difícil eu brinco, difícil a gente determinar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas pode colaborar, ter alguma certeza. Relação? Com certeza, e por isso que tratar intestino, né, tratar as doenças intestinais é tão complexo, né? Porque às vezes a gente quer uma receita milagrosa, sim, né? A gente quer achar o alimento que faz mal, o suplemento que vai salvar o meu intestino, o remédio que vai me tirar todos esses sintomas, e não tem. Infelizmente. Conjunto tem que ser. A gente precisa tratar as doenças intestinais considerando todos esses fatores associados. E é difícil e é complexo visto o nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente não consegue manter uma dieta equilibrada, a gente vai ter períodos de mais estresse, mais ansiedade. Sem dúvida. Né?
E tudo isso vai estar influenciando. Então, às vezes, também o que a gente precisa entender, e o que eu sempre deixo muito claro para os meus pacientes, que a gente precisa aprender a conviver, né, com todos esses ciclos e períodos da nossa vida, porque a nossa vida não é algo linear, né? Tem momentos em que a gente tá melhor, tem momentos em que a gente tá pior, tem momentos em que a gente consegue fazer a nossa dieta adequada, tem momentos que não, e aí a gente precisa considerar tudo isso. Mas não tem como eu tratar intestino só com remédio, né? Sim. Não tem como eu tratar do intestino só com dieta. É um conjunto de fatores. E aí, por isso, né, que ter uma equipe multiprofissional que trabalhe junto com a gente é tão importante. Então, assim, eu não vejo hoje tratar doenças do intestino sem ter um bom nutricionista junto, né? E eu tenho algumas nutricionistas que eu sempre indico para os pacientes. A Aninha lá da Velocity é uma delas. Sei. Aninha, um beijo. Já aproveitando. Porque tá tudo relacionado. E às vezes vão ter pessoas, vão ter pacientes que vão precisar, inclusive, também de segmento com psicólogo, né? Com medicação psiquiátrica. Olha. Né? Eu estava até conversando com um paciente esses dias que eu não gosto de usar o termo de antidepressivo. Porque a gente tem alguns antidepressivos que a gente usa para tratamento de algumas doenças intestinais. E aí eu falei que às vezes a gente usa esse nome antidepressivo, parece que eu só tô tratando depressão. Sim. Mas não, eu gosto de usar o termo neuromoduladores intestinais. Mas é muito puxando sardinha pro meu lado, né? Porque a gente tem uma série de antidepressivos que vão atuar melhorando os sintomas digestivos do paciente. E são essenciais aí. Então, isso já é um tabu, né? Se a gente veio aqui para falar de tabu, tabu de que, assim, psicólogo, psiquiatra, depressão, ansiedade, é tudo coisa de doido, ninguém precisa, não, né? Eu acho que hoje em dia, com a rotina que a gente tem, é mais do que necessário. Né? E esse tabu, assim, de que, né, você não precisa de outro profissional ali te ajudando, né? Ou também falar assim, não, isso daí é tudo coisa da sua cabeça, né? Paciente, principalmente paciente que tem síndrome do intestino irritável, ouve muito isso. Isso é coisa da sua cabeça. Mas não, olha o tanto que a microbiota, que todo o sistema digestivo está interrelacionado. Sim. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? E para a gente ter um tratamento completo, integral e ter até um bom resultado, a gente precisa de todos esses conjuntos, né? De dieta, de controle de estresse, prática de atividade física, tudo junto atuando aí na melhoria dos sintomas, né? Na melhoria do paciente. E também a gente precisa entender que, por ser tão complexo, os resultados não vão aparecer do dia para a noite, né? Pior. E aí, esse acho que também é um outro grande desafio, né? Porque a gente quer sempre as respostas muito imediatas. Sim. Então, entender tudo isso, entender toda essa complexidade é importante. Eu acho que a gente tá meio imediatista para tudo nessa vida, né? Com certeza. Essa correria, essa prontidão de informações na palma da nossa mão deixa a gente assim. Isso é uma das coisas que a gente tenta até desacelerar lá nas aulas, né? Sim. Inclusive, né? Em alguns momentos que a gente dá aquela baixadinha para conseguir respirar com mais profundidade e você vê aquela pessoa lá na carga pesadona, continua, não dá valor para aquele momento de baixa, de tudo. Eu acho que isso daí é uma luta atualíssima e vai... Sim, a prolongar gente por um tempo ainda, estimulado, né? A todo momento, né? A produzir, a ser produtivo, a dar o melhor, a aumentar a carga, a ser número 1 no performance, a aumentar a carga do treino, a treinar todo dia. E assim, eu também me coloco nisso, né? Eu também sou assim. Então, sim, às vezes a gente, né? Precisa. E para tratamento, assim, acho que também tem que ter muito da confiança, assim, né? Tanto na confiança do profissional que você escolheu para te tratar, né? Na confiança isso é um projeto a longo prazo, né? Sim. A gente quer tudo para ontem, né? Eu estava até conversando agora de pouco no hospital com um colega, eu falei, nossa, como você emagreceu?
Ele falou, eu tô assim desde julho, então faz aí, sei lá, uns 8 meses. Ele falou, eu só emagreci depois que eu entendi que ia ser um processo, que não ia ser do dia pra noite, né? Que eu não ia, sei lá, hoje eu acordo pesando 80 quilos, amanhã eu quero pesar 70. E a gente quer, na nossa vida, tudo pra ontem, tudo né? pra ontem. A gente quer emagrecer, a casa, o carro, quer melhorar a performance sucesso. física, profissional, né? E até profissional também. Eu também sou assim. Quero pra ontem. Não, é tudo um processo, né? E tratar o intestino também é um processo. Sim. A gente, às vezes... E é um trabalhinho, às vezes, de detetive. Porque, como eu falei, a gente tem muitas variáveis associadas. Então, às vezes, eu preciso investigar todas essas variáveis. Às vezes, eu faço um exame aqui, tento uma coisa, pode não dar muito certo. A gente tem que recalcular a rota, né? E a vida é assim, né? Recalculando rota a todo momento. O tempo inteiro, exatamente. E é verdade, é mito de que atletas têm uma microbiota mais saudável? Na verdade, assim, como eu disse, a gente tem várias variáveis interferindo nessa microbiota. Então, claro que, assim, atividade física, né, ela vai produzir uma série de hormônios que vão ser benéficos para o funcionamento do intestino. A gente tem que levar em consideração que, geralmente, pessoas que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, elas... Geralmente são pessoas que se preocupam mais com a alimentação e que costumam ter uma alimentação já mais saudável. Porque o que a gente sabe é que alimentação rica em industrializados, né? Então, excessos desses adoçantes artificiais, conservantes, aromatizantes, própria, né? Excesso dessa gordura saturada que está ali nesses alimentos industrializados, desse açúcar que está ali escondido, né? Porque a gente vê que tem um monte de alimento que é salgado, que está lotado de sódio, porque está lotado de açúcar para conservar, e aí isso tudo interfere e influencia muito na microbiota. Então, assim, a gente... por isso que é muito difícil a gente estabelecer sempre uma relação de causa e efeito, né? Entendi. Porque tem todas essas variáveis. Tem a questão... hormonal, né? Tem a questão de alimentação. Então, não tem como a gente estabelecer bem essa relação de causa e efeito, mas a gente sabe que a prática de atividade física é muito benéfica pro intestino. E também porque a gente sabe que a prática de atividade física vai ajudar o paciente a controlar estresse, ansiedade, depressão, né? A gente até brinca, não é terapia, mas é terapêutico. Então, tudo isso vai influenciar na microbiota intestinal. O movimento, propriamente dito, uma corrida, uma caminhada, um leg press, uma escada, uma bicicleta, ele auxilia no movimento peristáltico? Isso. No movimento peristáltico para ajudar a conduzir as fezes para o caminho certo ou não? Sim. Auxilia? Então, a gente vai ter, né, durante a atividade física, um estímulo desse peristaltismo, uma maior movimentação ali desse intestino. Fora que a atividade física, ela também vai fortalecer musculatura abdominal, musculatura pélvica. Sim. E pensando até em pacientes constipados, né, que é o que geralmente a gente fala muito, atividade física, tem que fazer para quem tem intestino preso, né, esse fortalecimento de musculatura vai ser muito benéfico também. No ato mesmo da evacuação. Então, por isso que a gente sempre estimula. Além da questão aí da influência da microbiota que a gente já comentou. Bem legal. E para a gente descobrir se a gente tem algum problema, se não tem, é sempre pela colonoscopia? Não, na verdade, assim, a colonoscopia, ela tem uma importância fundamental, e agora a gente acabou de passar o mês de março azul marinho, que é um mês de conscientização do câncer coloretal. Eu não sabia disso não. Que legal. E porque o câncer coloretal, o câncer de intestino, ele é o segundo tipo de câncer mais comum, né? Tirando os de pele não melanoma, a gente tem câncer de mama em mulher, câncer de próstata em homens, ele é o segundo tipo de câncer mais comum. Caramba. E a gente viu, né, assim, recentemente, muitos famosos aí, ou vindo a falecer por conta de câncer de intestino, que foi até o caso do Pelé,
né? Ah, é mesmo? Ou até Preta Gil, Simoni, tiveram diagnósticos aí recentes de câncer de intestino. Então, esteve bastante na mídia aí, principalmente no ano passado. Então, a colonoscopia ela é fundamental na prevenção do câncer de intestino. Da mesma forma que nós fazemos mamografia para câncer de mama, Papa Nicolau para câncer de colo de útero, exame de próstata nos homens, a colonoscopia, ela, a partir dos 45 anos, para todas as pessoas, mesmo quem não tem nenhum sintoma intestinal, mesmo quem não tem, que tem um intestino jóia, mesmo quem não tem histórico familiar, tem indicação de fazer um exame para rastreio. Então, na colonoscopia, a gente consegue identificar lesões ali dentro do intestino que são pré-neoplásicas, que a gente fala, que futuramente poderiam se transformar num câncer. E a colonoscopia ela tem a grande vantagem de já identificar e retirar essas lesões, tratar antes que elas virem um tumor. Já ali no exame. Já ali no exame. Claro Cauteriza, que tem isso. é? Tem algumas lesões que são maiores, que às vezes precisa de um exame a mais. Ah, tá. Mas na grande maioria dos casos, a gente já consegue tratar no próprio exame. Que bom. Então, retira-se essas lesões, manda para biópsia, ali pela colonoscopia. E também não há necessidade, né, de fazer colonoscopia todos os anos. O intervalo depois de segmento, ele vai ser muito individual. E aí, cada paciente vai ter uma indicação e aí o profissional que acompanha ele vai indicar. Né? Então, o grande papel da colonoscopia e o tanto que a gente, né, bate na tecla dela é essa importância na questão de prevenção do câncer coloretal. Claro que ela é importante para a investigação de algumas outras doenças, mas ela não é o primeiro exame que eu peço no consultório. Olha só. Eu acho claro que assim, eu costumo brincar que o paciente bateu no meu consultório, tem 45 anos ou mais, ele pode ter vindo por uma unha encravada, ele vai sair com um pedido de colonoscopia, né? Mas ela não é um exame fundamental para a investigação de todas as doenças do trato gastrointestinal. Inclusive, para esses sintomas aí que a gente vem conversando, né, de diarreia, intestino preso e estufamento, a grande maioria das vezes ela vem até normal. Né? Claro que, eventualmente, às vezes a gente acaba se surpreendendo e descobrindo alguma coisa pré-neoplásica ali, que até, né, de acidental, vamos dizer, sim, mas ela tem um papel importante, mas muito nessa questão da prevenção. O que todo mundo tem meio medo da colonoscopia é porque, o preparo é ruim. É o preparo, exatamente. O exame é perigoso. Não, né? A gente nunca vai indicar um exame para o paciente ou um procedimento em que o risco seja maior do que o benefício, né? Isso não tem. Então, assim, realmente o preparo não é dos mais legais, né? Eu acho que o dia que eu nunca fiz, mas eu acho que o dia que eu tiver que fazer o preparo, a minha pressão, Mari, é 9/6. Eu vou ter que fazer no hospital. O preparo realmente é ruim, o líquido é doce, o paciente vai ficar evacuando em grande quantidade, tem essa questão de desidratação, mas é um dia, né? Então, assim, tem essa opção. Eu tô suando frio aqui. Tem a opção, às vezes, da gente, né, adequar aí esse preparo para o paciente. Às vezes tem pacientes que realmente precisam fazer o preparo internado, mas a grande maioria, assim, passa muito bem. Agora eu vou expor, já que é pra gente expor, vou expor aqui meus pais quando eu mandei eles fazerem colonoscopia. Porque, né, casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Não pode ser. Não pode. Exatamente. Meu pai falou, eu tava com medo do preparo, mas nem foi tão ruim assim. Então, é mais medo, né? Ele falou, nem foi tão ruim assim. O que dizem muito é do doce, do coisa que você tem que tomar, né? E também, assim, o fato de ficar o tempo todo ali no banheiro, ter que limpar o intestino, é realmente ruim, mas o preparo ele é muito importante. Por quê? Porque, como às vezes são lesões muito pequenas, eu preciso que esse intestino esteja bem limpo, porque senão um resíduo de fezes pode ocultar, pode esconder ali alguma lesão, e aí o exame perde completamente o propósito. Por isso que o preparo é tão importante. Então, que geralmente as pessoas reclamam do preparo. O exame em si é um exame que é feito com sedação. Você nem vê, né? Então, nem vê, né?
Às vezes tem um leve desconforto depois do exame por conta, né, do gás ali, mas é algo muito leve, passageiro, que geralmente com uma medicação simples ali melhora. Né? Injeta um gás? Injeta um gás para estufar um pouquinho o intestino e conseguir enxergar tudo lá por dentro. Entendi. Mas isso tudo é aspirado também depois, né? Legal. Então, às vezes tem um leve desconforto e o intervalo, assim, não são todas as vezes que precisa repetir nem todo ano. Então, às vezes tem colonoscopias, dependendo do resultado, que você vai repetir em 5 anos. Ah, eu já tô ficando mais tranquila agora. Já tô ficando mais tranquila agora. Nossa, dá pra encarar, suando dá pra encarar. aqui. Mas assim, pensando em investigação, né, dos sintomas digestivos, a colonoscopia, ela entra, então, para esses pacientes acima de 45 anos para rastreio de tumor. Claro que alguns casos a gente vai precisar pedir. Então, se o paciente, por exemplo, tem um sangramento nas fezes, tem algum exame que eu pedi que veio alterado, que me sugere alguma outra doença, que a colonoscopia vai me auxiliar no diagnóstico. Se ele está tendo, às vezes, uma perda de peso, ou se ele tem um histórico familiar, alguma coisa assim, claro que a colonoscopia ela é super importante, né? Mas pensando em investigação ali desses sintomas, a gente tem outros exames a serem pedidos antes de chegar nela. Então Entendi. não precisa ter medo também de ir no médico, gastro, ir no procto e falar pedir. assim, eu vou sempre ganhar uma colonoscopia. Não, vai pedir exame, certeza. Aí uma vez eu fui no procto, mas é um negócio xarope, né? É assim, eu e ainda fui num procto homem. Em ginecologista, eu fui uma vez ginecologista homem. Nunca mais. Não dá pra mim. Eu não me sinto à vontade, menina. Isso, eu acho que isso é muito individual. Eu já ouvi relatos, assim, de pessoas que falam, não, eu não ligo, ou eu até prefiro homem, mulher, eu tenho mais vergonha. Olha, mas eu também já ouvi de muitas mulheres falando, doutora, eu vim aqui no seu consultório porque você é mulher. Com certeza. Eu me sinto lisonjeada, assim, Eu gosto de tratar de pacientes e gosto de tratar de pacientes mulheres. Na verdade, eu acho que assim, tudo o que a gente desconhece, né, gera um medinho, gera uma insegurança. E assim, a gente, né, tem essa questão da intimidade, né? Então a gente fica às vezes um pouco desconfortável. Tem pessoas que não ligam, que são, né, mais assim despojadas e que não tem, mas a maioria das pessoas tem sim vergonha, né? Se sentem às vezes um pouco invadidas até com essa questão da intimidade, né? Sim. Que é algo muito, muito íntimo, muito individual de cada um, né? Então, acho que a primeira coisa é você se sentir confortável com o profissional, né? Procurar o profissional, e se às vezes você foi num profissional, não gostou muito logo dele de cara, né? Procurar uma segunda opinião. Eu já vou, procuro, certeza. Alguma outra pessoa para te ajudar. Né? Eu acho que com você eu ia de boa. Fala, doutora, e aí, o que você quer que faça? Como é que faz? Você dá um avental? Como é que você... Eu acho que eu ia de boa. Mas assim, como tem essa questão muito do desconhecido, né? As pessoas realmente têm muito receio, muito medo. Mas o exame, né? Falando do exame proctológico em si, ele é um exame extremamente importante. Porque muitas vezes, só pelo exame, eu já consigo identificar e dar o diagnóstico para o paciente. Principalmente de doenças orificiais. Então, hemorroida, fissura, fístula, né? São poucos os casos dessas doenças que eu vou precisar de algum exame a mais para complementar. Só o meu exame no consultório já vai ser suficiente. Pera, você falou 3 coisas aí. Hemorroida, fissura e fístula. E que é o que cada um que? Tá. Vamos lá. Tipo, hemorroida, já vou contar uma coisa. Hemorroida todo mundo tem. Mentira! Verdade. Nada a ver isso daí que ela tá falando. Verdade, todo mundo tem hemorroida. Então, assim... As hemorroidas, elas são os vasinhos terminais ali que vão nutrir a região do ânus, né? Tá. Então, o finzinho dos vasos que estão nutrindo todo o intestino vão chegar ali naquela região, tá? O que acontece é que, numa pessoa que, às vezes, tem um esforço evacuatório, ou tem até mesmo diarreia, ou
Gestação é muito comum, né? Mulheres, infelizmente, acabam às vezes saindo com esse prêmio. Ou mesmo a idade, né? A musculatura ali vai ficando mais enfraquecida. Tá. E essa musculatura não consegue sustentar tão bem esses vasinhos. Sei. Então, esses vasinhos, eles vão inchando. E aí, eles vão aumentando de tamanho ali na região. E aí, podem causar os sintomas de hemorroida que, né? Assim, de sangramento, de prolapso, que é quando a hemorroida sai para fora. Então, quando o paciente fala assim, eu vou no banheiro, faço uma forcinha maior, a hemorroida sai, é porque a musculatura que sustenta aquele vaso, ela tá mais enfraquecida, e aí aquele vasinho, ele acaba escorregando pela região do ânus, pode voltar sozinho, pode às vezes precisar de ajuda para voltar, né? O paciente a pessoa colocar a mão ali para ajudar a reduzir, ou às vezes pode ficar constantemente para fora. Então, a hemorroida são esses vasinhos que a gente tem ali na região perianal e que vão causar mais ou menos esses sintomas. A fissura é um machucado, é um corte ali na região do ânus. Igual quando a gente tá com a boca ressecada e resseca aqui o cantinho, Exatamente, é lá. igual. Tá. Geralmente por fezes mais ressecadas. Diarreia, muita diarreia até pode causar, mas em geral fezes muito ressecadas que a hora que passam ali no canal do ânus vão literalmente cortar e machucar. Ai, que dó. Isso, é dó mesmo, porque geralmente são pacientes que chegam com muita dor. Ai, que judiação. Dor, ardência, sensação às vezes de coceira e pode ter sangramento, às vezes um sangramento até que assusta, sangra mais do que hemorroida. Olha. Né? Aquele sangramento vermelho bem vivo que a gente vê no vaso Sei. na hora de se limpar. Então, comum às vezes, né, pessoas que vão viajar, ficam muito tempo sem ir no banheiro, ou quem já tem mesmo o intestino mais preso, aquelas fezes muito ressecadas, a hora que vai no banheiro passa e machuca. Acaba piorando, né? Porque aí, como machuca, o cara não vai querer fazer, acaba segurando mais, Exatamente. é um treco, né? Você foi na aula de prócto Eu da fui, faculdade? eu não faltei nesse dia, não. É exatamente isso, porque daí tem dor, daí tem medo de ir no banheiro, daí a hora que vai machuca, e aí fica nesse ciclo vicioso Maria. contínuo. Uhum. E aí, às vezes, a hemorroida e a fissura, elas se confundem muito, né? Porque, às vezes, o paciente tem um sangramento, tem dor, acha que é hemorroida, né? E aí, a hora que a gente examina, é fissura. Sim. Pela história, às vezes, a gente até conversando ali com o paciente, batendo aquele papinho para quebrar o gelo, né? A gente até identifica, mas por isso que o exame é tão importante, porque o tratamento é completamente diferente. Um do né? outro, olha. Então... Mas eu não preciso da colonoscopia para saber se é fissura ou se é hemorroida, né? Inclusive, colonoscopia não é indicado para fazer diagnóstico de nenhuma doença da região perianal. Ai, Todo que mundo bom. pergunta, Tô feliz que agora. exame que identifica hemorroida? É o exame É do o olho. médico. É o olho. Nada melhor do que a gente examinando ali no consultório. É. Colonoscopia para ver intestino. Ô, gente, mas espera aí, como é que examina isso daí? Explica. Isso, porque mulher já tem que fazer o raio do Papa Nicolau, já fica lá com as pernas assim. Pra fazer exame disso daí que você tá me falando agora, fala pra mim como é que faz. Geralmente a gente, assim, a posição do paciente, né? Cada médico às vezes examina numa posição, mas em geral com o paciente deitado de lado. Tá? Então, assim, mito que vai ter que ir no procto, vai ficar em posição de 4. Não. Que situação, Jesus. Tá? Então, geralmente a gente de lado. examina o paciente de lado, né? Muitas vezes. Mas sempre foi de lado ou mudou? Talvez tenha mudado, Antigamente, né? talvez examinasse de forma diferente. Mas hoje a gente se preocupa mais também com o conforto do paciente, né? Com certeza. Geralmente a gente examina em posição de lado, né? Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório com muita dor, com muito desconforto, ou porque tá em crise de hemorroida, ou porque tá com a fissura ali em atividade, tá morrendo de dor para ir ao banheiro. Então, assim, o exame ele é muito direcionado, né? Pelo menos eu costumo fazer dessa forma. Ele é muito direcionado para eu conseguir identificar e resolver o problema do paciente. O exame completo é um exame em que a gente vai olhar, às vezes vai passar um aparelhinho que parece um espéculo para enxergar a região do ânus internamente e mais o toque retal. Mas, às vezes, o paciente, ele tá
com tanta dor, com tanto desconforto, que ele nem tolera um exame Encostar completo, nada. né? Então, muitas vezes a gente só olhando, só observando, eu consigo pelo menos identificar, tratar naquele primeiro momento e depois, se necessário, a gente complementa o exame num segundo Quando momento. estiver menos inflamado, coisa Exatamente. assim, né, do tipo. Mas, em geral, o exame proctológico, ele é composto pela inspeção, que é quando a gente observa, olha ali a região do canal anal externamente, né? Existe um aparelho que chama anoscópio, que ele é bem parecido com o espéculo do ginecologista, né? Que a gente introduz com um anestésico tópico. Então, a gente passa um anestésico, introduz para enxergar ali alguma alteração nos 10 centímetros finais ali do intestino, né? E depois o complementa com o toque retal, que às vezes vai identificar alguma outra lesão. O toque também, às vezes, me auxilia a avaliar a musculatura daquele ânus. Então, traz também informações importantes. Legal. Mas não necessariamente eu preciso fazer o exame completo no paciente. Às vezes, é um paciente que eu vou olhar, vou Já tratar, né? Até também para não fazer nada desnecessário, nada que seja desconfortável. Nós temos aqui, eu achei que a gente não ia ter nada, porque o pessoal tem mesmo vergonha de perguntar sobre essas coisas. Mas, no final das contas, nós temos sim. Tem umas perguntinhas um monte aí, de né? pergunta. Algumas pessoas não tiveram vergonha, ou mandaram em off. Ou falaram assim, porque uma amiga de uma amiga de uma amiga. Sei. Normal. Exato. Uma delas você falando de medicamento lá, que eu perguntei, que não sei o quê, hoje em dia está muito em alta esse raio desse Ozempic. Fale para mim sobre isso. Tem alguma relação a longo prazo, você ficar usando Ozempic como quem bebe água, como quem toma banho, para a saúde intestinal? Não tem nada a ver, desencana disso, vamos para a próxima pergunta. E aí, como é que... Tem a ver. Acho que a primeira coisa que a gente, né, tem que falar sobre os medicamentos é que eu acho que nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Nem falar tão mal e falar, nossa, o Ozempic é o pior medicamento do mundo, vai piorar sua saúde intestinal, não use nunca, né? E nem também achar que ele é a 8ª maravilha do mundo e sair usando igual água, né? Então, assim, o Ozempic, ele é um medicamento que foi autorizado, né, inicialmente para tratamento de diabetes, né? Então, ele é um análogo do GLP-1, que é um hormônio produzido pelo intestino, né? E é um hormônio que aumenta a saciedade, tá? E então ele melhoraria ali também a questão de resistência insulínica, absorção de glicose ali por aquele intestino, e por isso ele controlaria a glicose sanguínea dos pacientes com diabetes. E aí viu-se, né, como ele é um hormônio que aumenta a saciedade, os pacientes que utilizavam o Ozempic, né, os análogos do GLP-1, que é a classe do Ozempic, eles tinham como efeito colateral emagrecimento, né? Porque é um hormônio que aumenta a saciedade. E aí começou-se a usar esse medicamento para tratamento de obesidade. O que, né, eu acho que banalizou-se nos últimos anos é que pessoas eutróficas, pessoas que não são obesas, estão usando o Ozempic porque querem perder aquela gordurinha ali, querem perder os 2 quilinhos ali, né? E aí, aquilo que a gente falou, não tem milagre. Então, assim, para pacientes em tratamento de obesidade, com uma medicação prescrita e acompanhada pelo endocrinologista, ele é um excelente medicamento. Né? Porque a gente sabe que hoje a obesidade é uma doença crônica, uma doença que precisa ser tratada. Né? Seja com medicamento, seja com cirurgia bariátrica, né? E esses pacientes com obesidade precisam, né, procurar um profissional, um endócrino, um profissional habilitado para fazer um tratamento adequado, porque a gente sabe as inúmeras consequências que a obesidade traz para a saúde como um todo. Obesidade.
Não ou pessoas que obesidade. estão querendo uma O estética. problema é que banalizou-se, né? Exato. Até porque você consegue comprar o medicamento sem receita. É mesmo, não conta isso não. E aí você vai e compra o medicamento e usa porque você quer perder aquela gordurinha ali, aquela, né, quer chegar com a barriga tanquinho aqui. Teve uma pessoa que eu conheço que tomou, cara, e ela foi a segunda vez que ela tomou. Nessa segunda vez que ela tomou, na primeira deu tudo certo pra ela. Na segunda vez que ela tomou, ela ficou uma semana internada no hospital por efeito do fato dela ter tomado. Não sei o que ela teve, se ela vomitou, se ela teve diarreia, se caiu pressão, se deu taquicardia, não sei. Mas eu só sei que ela ficou uma semana internada no hospital por causa de efeito do Ozempic que ela tomou. Que ela se auto-manipulou ali, entendeu? E o problema é que, assim, começou-se a usar na dose errada, então numa dose maior do que a recomendada, né? E aí a gente entra aí numa Num discussão... debate bem longo, né? muito mais profundo. O buraco é muito mais lá embaixo, né? Mas falando dos efeitos do Ozempic no trato gastrointestinal, né? Como ele é um medicamento que aumenta a saciedade, ele diminui a motilidade do trato gastrointestinal. Então, ele vai deixar todo, desde lá do estômago até o intestino, mais lentificado. Então, aqueles movimentos de peristalse que a gente conversou vão ser diminuídos como um efeito do uso dos análogos do GLP-1. Por isso a sensação de saciedade? Isso. Porque fica mais lenta a sua digestão? Isso. Gente, mas será que vale a pena o crime? Então, para um tratamento de diabetes, para um tratamento de específico, obesidade, né? sim, porque o paciente tem uma boa resposta, né? Mas assim, tem pacientes mesmo que orientado por endócrino, né, com o uso correto do medicamento, na dose correta, que vão ter sintomas gastrointestinais. E aí a gente vai ter que pesar risco-benefício, discutir talvez com o colega que prescreveu esse medicamento o risco-benefício, ou às vezes manejar por aquele período em que o paciente está usando o remédio, né? Então, como ele lentifica o trato gastrointestinal, as principais, vamos dizer assim, efeitos que a gente tem ou às vezes aquela sensação de plenitude gástrica, então aquela sensação de que o estômago está muito cheio, pacientes que às vezes tem já uma predisposição a refluxo, esse refluxo pode piorar, né? E também constipação. Aquele negócio, aquele nome lá que eu te mandei, o que é isso, gente? Aquele... a gente chega lá. Ele tem a ver pode com ser refluxo. Isso que eu ia falar. E ele pode desenvolver aquilo lá? Esse refluxo pode desenvolver aquilo lá? Pode. Olha, então fala o nome, linka isso aí, que a gente já mata 3 coelhos numa coisa A só. gente já fala da esofagite eosinofílica. Isso, esse nome. Então, os principais efeitos, né, do Ozempic é esse retardo, né, do esvaziamento gástrico. Então, o paciente pode ter um pouco mais de refluxo, quem tem predisposição, aquela sensação de plenitude e constipação, intestino preso, tá? Como toda a motilidade do trato gastrointestinal está alterada, a digestão vai estar mais lenta. Né? Então, você tem uma digestão mais lenta com o uso dos análogos do GLP-1. E aí, o alimento ele vai permanecer mais tempo ali dentro do intestino. Isso pode favorecer a um quadro de desbiose, né? De alteração das bactérias intestinais. Porque eu costumo brincar assim, que alimento dentro do intestino é a festa das bactérias, é o banquete das bactérias. Exato. Né? Elas têm alimento sobrando ali para elas. Estão dançando. Exatamente. Então, elas vão aumentar, às vezes, em quantidade, eu vou ter uma proliferação bacteriana, elas vão fermentar aquele conteúdo e isso pode causar, a longo prazo, desbiose, distensão abdominal, supercrescimento bacteriano, que é um quadro em que eu tenho um aumento da população de bactérias, principalmente no intestino fino, pode levar a quadros de diarreia. Então, mais a curto prazo ali, eu vou ter mais esses efeitos de refluxo, de plenitude, constipação, mas a longo prazo eu posso ter até quadro de desbiose, diarreia, estufamento abdominal e tudo isso muito relacionado com essa lentificação da digestão. É que chegou uma pergunta, né? Qual que é o nome? Fala o nome. Esofagite eosinofílica. Quem me mandou essa pergunta foi algum conhecido de um parente meu. Conhecido. É o conhecido, um amigo de um amigo muito distante, sabe? Mas eu desconheço essa pessoa que fez a pergunta. Então, eu não sei se ela vem de um tratamento de obesidade, aí
começou a usar o Ozempic. Vou falar o Ozempic, que é o nome mais fácil, mas ela fala a sigla bonitinha lá. O Ozempic, e aí Porque por a gente isso tem outros desenvolveu. medicamentos parecidos, né? Sei. Com o Ozempic. Então, Sei. Saxenda, Tem que Victoza. falar o agente, porque não né? é só, porque senão, coitado, o Ozempic ele vai levar a culpa por todos, porque hoje é o que mais se utiliza. Mas o Saxenda, Victoza, a gente tem outros medicamentos ali que estão dentro da mesma classe e que eles vão agir de forma muito similar. Muito então, parecida. qual que é... Como eu não sei se a pessoa vem de algum tratamento de diabetes, de obesidade, não sei o quê, ele fez aquela pergunta lá do... Deixa eu te achar aqui... Da esofagite eosinofílica. Seria interessante até pra mim, porque eu tenho problema de esofagite, esse negócio aí. Nessas horas, não sei o quê. Então, assim, vou que minuciar. Isso. O esôfago, ele é o tubo, né, que vai levar o alimento aqui da boca até o estômago. Ele passa tudo aqui por detrás do tórax, né? Tá. Ele é um tubo mais de condução. Então, a esofagite nada mais é tudo que é it, né? É inflamação. Então, a esofagite nada mais é do que uma inflamação desse esôfago. Tá. Então, geralmente, pacientes que têm refluxo, né, em que o ácido que está ali no estômago, ele retorna pelo esôfago. Como o esôfago, ele é um tubo que não está preparado para receber essa acidez, porque o estômago, ele tem toda uma preparação. Ele tem um muco mais espesso, né? Tudo pronto para receber aquele ácido. Da parede é mais preparada. Ele é mais forte. E o esôfago não, coitado, né? Então, ele recebe um conteúdo mais ácido e esse ácido, ele acaba inflamando ali o esôfago. Isso que é a esofagite. Tá. Então, em geral, a maioria das esofagites são causadas por doença do refluxo. Refluxo ácido que retorna ali e inflama esse esôfago. Tem outras causas, mas menos comuns. Tá? No caso da esofagite eosinofílica em específico, né? Você tem uma esofagite, uma inflamação com um componente alérgico. Os eosinófilos, eles são células de defesa do corpo, né? Muito relacionados com essa questão de alergia, né? Então, você tem um refluxo que contém essas células, esses eosinófilos, e aí que tem esse componente alérgico associado. A esofagite eosinofílica, na grande maioria das vezes, a causa é a própria doença do refluxo, né? E, inclusive, o primeiro tratamento que a gente entra é um tratamento como para refluxo, né? Com um omeprazol, um pantoprazol, um inibidor ali da bomba de prótons. Existem alguns tratamentos, inclusive, com anti-inflamatórios tópicos. Então, às vezes, até aquelas bombinhas de asma, aí é um medicamento específico que usa ali via oral para melhorar essa reação alérgica. Caramba! Tá? Às vezes, o tratamento também da esofagite eosinofílica, a gente pode excluir da alimentação alguns alimentos mais alergênicos. Leite é um deles. Leite, trigo, ovos, peixes, frutos do mar, castanhas, amendoim. A gente pede para o paciente fazer essa dieta de exclusão. Geralmente, o leite e o trigo são os mais alergênicos, né? E aí, a gente pede para o paciente excluir aí durante o tratamento. O que diferencia, né, a esofagite do refluxo da esofagite eosinofílica é a presença desses eosinófilos. E eu descubro isso por meio de biópsia. Então, quando faz a endoscopia, eu tenho que tirar um pedacinho ali, uma biópsiazinha pequenininha, e aí eu consigo identificar se tá alergiquinho ou não, né? E aí, geralmente, o paciente com esofagite eosinofílica, ele tem muita queixa de entalamento, que a gente chama pelo nome bonito de disfagia. Então, às vezes, ele tem uma sensação de que entala a comida, ou uma sensação de dor. Então, a que come parece que está passando, raspando ali no esôfago. Então, é um sintoma comum. Até mais do que a queimação, do que a azia, que geralmente a gente tem no refluxo, o paciente com esofagite eosinofílica, ele tem esse sintoma de disfagia, de entalamento. E aí, a gente tem que pedir o exame com biópsia específica, até porque o tratamento ele é um pouquinho mais direcionado. Então, juntando aqui, leite
É alergênico? Leite é um cara vilãozinho do intestino? Não é um alguma vilão coisa? do intestino. Não é? Não é. Não, Esse não. também é um outro mito. Eu não acredito nisso, não, vai. O que acontece? Daquilo que a gente falou, né? Que a gente quer sempre achar um culpado. Sempre. A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. A gente quer sempre colocar o culpado no pobre do leite, do glúten, né? Mas, na verdade, assim, se o paciente, ele não tem nenhuma intolerância, né? Ou eu já afastei que o paciente tenha uma doença celíaca, né? Que é uma doença autoimune por conta do contato com o glúten. Para os pacientes que consomem leite, trigo e não passam mal e não tem nenhum sintoma, não vai ser isso que vai piorar a saúde do intestino, tá? Agora, se é uma pessoa que consome leite e derivados, tem diarreia, tem dor, tem distensão, tem refluxo, tem alteração do intestino, aí a gente vai precisar pesquisar a intolerância à lactose, né? E aí, se esse paciente realmente for intolerante, vai ter que fazer uma restrição aí de lactose da dieta. Mas não existe a recomendação de que todo mundo, né, tenha que tirar leite, glúten e trigo da alimentação para ter um intestino saudável. Eu sinto que quando eu tomo leite, porque eu não sou de consumir leite e nem dou pro meu filho também, por natureza só, tá? Solta um pouquinho meu intestino, nada demais, mas eu sinto que se fosse para eu evacuar fezes normais, eu evacuaria mais líquida, mais pastosa. Você pode ter, às vezes, algum grau de intolerância. Eu até falei ontem nos stories do meu Instagram. Que a intolerância, o exame de intolerância, ele só me diz assim, que o paciente tem ou não intolerância. O grau dessa intolerância, se é leve, moderado ou grave, é muito do dia a dia. Então, assim, o leite, né, ele é o alimento que mais tem lactose, que tem o maior teor de lactose. Tudo que for derivado do leite, parte dessa lactose, ela já foi quebrada, né? Então, por exemplo, um iogurte, um queijo, uma manteiga, ela tem um teor de lactose menor. E dos derivados de leite, né, os teores de lactose, eles também variam. Então, eu costumo brincar com os meus pacientes, até para ficar mais elucidativo, que assim, quanto mais parecido com o leite, branquinho, cremosinho, então, creme de leite, requeijão, os queijos mais frescos, queijo branco, né, aquele queijo frescal, catupiry, cream cheese. Gosto de todos esses. Mas de forma moderada eu gosto também. Né? Esses têm um teor de lactose maior, mas também não tem mais lactose do que o leite. Olha que danado. Tem menos, porque ele já foi trabalhado um pouquinho mais. Os queijos mais curados, né? Então, meia cura, parmesão, provolone, brie, né? Os queijos mais fermentados, eles têm um teor menor de lactose. Então, para o paciente que é intolerante, depende muito que tipo de alimento que ele consome e também a quantidade. Entendi. Né? E é só na tentativa, é só comendo, tendo efeito, que a gente vai saber que é melhor então, ou pior. Às vezes, assim, você tem um grau bem leve de intolerância, com queijo, fica bem, ok, não sente nada, porque eu também não abuso muito, sim. né? Agora, se eu comer, por exemplo, uma pizza inteira de 4 queijos, vou aí passar mal. E às vezes não é nem só por causa da lactose em si, mas da gordura, né? Das outras coisas ali. E às vezes, quando eu tomo leite, que tem mais lactose, eu passo mal. Quando eu abuso muito do sorvete, né? Porque a gente tem que lembrar que os doces também têm muito derivado de leite, né? Então, sorvete, leite condensado, creme de leite. É verdade. Brigadeiro, bolo. É verdade, né? é verdade. Então, tudo isso contém leite, contém lactose. Então, a gente não quer enxergar, né? Um monte de coisa a gente não quer depende enxergar. da quantidade, depende também do tipo, depende também de coisas associadas. Então, tem gente que fala assim, eu como glúten e lactose e passo mal, mas a pessoa come
O que sorvete com croissant recheado de chocolate, que tá Meu cheio de Deus gordura do e céu. tem outras coisas associadas. Sim. Aí não tem sistema digestivo que dê conta. Que aguente. Né? Exatamente. E aí a culpa é do glúten e da lactose, coitados. Pois é, eu sou dessa opinião aí, a culpa é deles ainda. E escuta, isso pode causar colite? Tem algum alimento que machuca o intestino por algum motivo ou não? Vai ser sempre baseado assim, em intolerância? Vai ser muito individual. E não sei o quê. Né? A colite em si, como a gente disse, né? It é sempre uma inflamação. Sim. Então, a gente tem diversas causas de colite. A colite é uma inflamação no intestino. A gente chama o intestino grosso, né? A gente tem o intestino fino e o intestino grosso. Sim. Então, as fezes, elas vão ser formadas lá no intestino grosso. E o intestino grosso a gente chama de cólon. Tá. Então, a colite é uma inflamação do cólon, uma inflamação desse intestino. E aí, a gente tem várias causas de colite, né? A mais comum é a gastroenterite, a popular virose. Então, você pega uma infecção viral, ou às vezes uma intoxicação alimentar, alguma bactéria no alimento, e isso vai gerar uma inflamação ali daquele intestino, né? Geralmente Isso é a causa colite. mais comum, isso é uma colite. Olha só, fala colite, você não liga a coisas assim que a gente já conhece, Então, colite né? é uma inflamação. Toda virose, toda gastroenterite é uma colite, né? Ah, Pode que causar uma engraçado. colite. Que engraçado. A gente tem outras causas de colite também. Então, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, né, que são doenças autoimunes também que vão gerar esse processo inflamatório no intestino, também são colites. Olha só. Então, quando o paciente tem uma colite, a gente tem que tentar investigar a causa. Aí, nesse caso, por exemplo, a colonoscopia vai entrar com indicação, Entendi. né? Aí, esse paciente tem indicação de uma colonoscopia. Entendi. Né? E aí, a gente tem que identificar qual que é a causa dessa colite. A principal é infecciosa, né? Por vírus ou bactéria, mas às vezes pode ser alguma outra causa. E aí, o tratamento vai ser direcionado para aquela que causa, é a causa ali. Ah, saquei. Isso, para a causa específica. E a inconstância intestinal? Um dia tá preso, no outro dia tá solto. No outro dia é água, no outro dia é não sei o quê. Não sei. Ele sinaliza, é o seu corpo falando que tem alguma coisa que você precisa prestar atenção? Com certeza. É. Claro que assim, o intestino não precisa ser um reloginho, né? Então não precisa funcionar todos os dias no mesmo horário, igualzinho. Como a gente disse. Deixa funcionar, o meu funciona bonitinho. Não, se funcionar, melhor ainda. Não ouve não, vou tampar o ouvido. Não ouve não. Não, se funcionar, muito que bem. Mas também, assim, não precisa ser completamente igual, até porque a gente tem variáveis, né? Então, tem um dia que você bebe menos água. Sim. Tem um dia que você come menos fibra. Tem um dia que você passou a Páscoa, aí você muda um pouquinho a alimentação, consome um pouquinho mais de chocolate, solta o intestino no dia seguinte. Verdade. Né? Então, a gente tem essas variáveis. Agora, claro que uma pessoa que de forma contínua sempre fica oscilando muito, isso é sinal de alguma desordem digestiva, e aí a gente precisa investigar o que é. É alguma intolerância alimentar? Então, algum alimento que, né, ela está consumindo e ela não está nem prestando atenção, porque isso é muito comum, eu vejo muito no consultório. Verdade. Às vezes a gente não presta atenção nem nos nossos sintomas, né? Sim. Então, às vezes eu pergunto assim, mas isso acontece de quanto em quanto tempo? Ficou tão não sei. comum, né? Nos últimos 30 dias aconteceu quantas vezes? Não sei. Sei lá. Então, assim, a gente não presta atenção nem nos nossos sintomas, nem nas coisas que estão relacionadas. Sim. Né? Por isso que até assim, pensando em intolerância alimentar, também, né? Todo mundo quer um exame que mostre os alimentos que pode consumir e os alimentos que não pode. E assim, eu sinto informar, gente, esse exame não existe. Eu tô olhando até pra câmera. Ela falou sério agora, ela olhou pra câmera, cara. Porque assim, eu vou fazer o exame com uma gotinha de sangue, eu vou descobrir DNA. todos os meus problemas alimentares. De 3 gerações atrás. Não funciona, né? Hoje a gente tem de investigação de intolerância alimentar os testes de investigação de intolerância à lactose, as pesquisas, né? A investigação para doença celíaca
E alguns testes pontuais, uma intolerância à frutose, eu ainda consigo investigar, né, com um teste respiratório. Mas o resto vai muito de observação do paciente. E aí, por isso que o nutricionista é tão importante, né? Porque o nutricionista vai me auxiliar nisso na hora de montar a dieta do paciente, pensar nesses alimentos. Então, a gente falou lá atrás da rafinose. Eu não tenho um exame para identificar intolerância à rafinose. É clínico. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que ajuda muito é ter um diário alimentar. Principalmente então, assim, se você está num período investigando alguma coisa, então, né? assim, anota o que você comeu, o que você sentiu depois que comeu, como que estava aquele seu dia, você estava mais estressado, você estava menos estressado, é diário mesmo, é tipo aquele diário que você tinha quando adolescente, que tinha um cadeadinho sabe? que todo mundo abria, você olhava o cadeado, ele abria. E muitas vezes o diário ajuda muito o paciente a conseguir identificar esses sintomas, identificar os gatilhos, né? Então, qual alimento que eu comi e não caiu tão bem, né? Isso é fundamental. Então, assim, não tem como a gente falar, né, em cuidar do intestino, se a gente não se preocupar com, às vezes, esses detalhezinhos que parecem coisas muito pequenininhas, mas que fazem total diferença no tratamento. É o principal. E aí, essa inconstância, né, isso, hora tá mais solto, hora tá mais preso, é algo que precisa investigar, né? Então, não precisa ser aquele reloginho, né? Não precisa ir ao banheiro todos os dias, como a gente já falou, mas precisa ter aí um padrão. Umas 3 vezes por semana, se eu for no banheiro, já tá ok? Em geral, a gente descreve como normal, de 3 vezes na semana até 3 vezes ao dia. Ah, tá. Mas, então assim, é um intervalo... Mas eu posso ir 3 vezes por dia, todos os dias é considerado normal. Ai, graças então assim, a Deus. é um... Graças a Deus. Você se identificou como normal. Obrigada. Então tá bom. Oi, até te cortei, porque olha. Mas é que às vezes a gente fica muito preocupado com essa questão da frequência. Sim. E não só a frequência é importante. Aquelas características que a gente citou, de qualidade das fezes, não ter nenhum desconforto durante a evacuação, não ter dor, tudo isso faz parte ali de ter uma evacuação saudável. Agora eu vou linkar 14 perguntas numa só. Emagrecimento, tá? Na questão da microbiota relacionado a emagrecimento e inflamação em geral. Exercício físico, se a atividade intensa aumenta a permeabilidade intestinal. Acho que é isso. Relacionar a atividade física ao emagrecimento e a intensidade da atividade física, se ela influencia na melhora ou piora das absorções aí que o intestino faz. É o que a gente estava até comentando um pouquinho lá fora, lá né? Fora. Nos bastidores. Que hoje a gente tem, né, mais ou menos um padrão de... A gente estuda muito a microbiota intestinal para tentar identificar o que é uma microbiota normal, o que é uma microbiota saudável, né? E a gente vê que pacientes com obesidade, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com síndrome do intestino irritável, têm uma microbiota diferente das pessoas que não têm sintomas gastrointestinais. Tá. Né? Então, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, se eu pegar a Bárbara, que tem um hábito intestinal normal, que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum desconforto, não tem nenhuma queixa digestiva, e fazer uma análise da microbiota dela, ela vai ter um padrão de microbiota diferente da microbiota de um paciente que tem obesidade, ou que tem doença inflamatória intestinal, ou que tem uma síndrome do intestino irritável. Como que a gente vai modular essa microbiota para que nessas pessoas a gente chegue o mais próximo do normal, ainda é um grande desafio. Tá. Então, a gente sabe que a alimentação, e aí a gente tem alguns alimentos que favorecem, né, que estimulam aí essa microbiota, que são os prebióticos, né? Então, consumo de fibras, né? Alimentos que vão nutrir ali essas bactérias intestinais, né? Porque eu costumo brincar assim, que a sua microbiota, ela é resultado da comida que você dá para ela. Sim. Então, se você tem uma alimentação rica em frutas, vegetais,
fibras de boa qualidade, consequentemente, você tende a ter uma microbiota mais saudável. Se você dá para sua microbiota McDonald's, chocolate e refrigerante todos os dias, vai crescer bactérias ruins, né? Porque a qualidade de alimento que você dá para essa microbiota é ruim, tá? Então, uma das formas de você modular a microbiota é por meio da alimentação. E isso automaticamente influencia no emagrecimento ou não desse indivíduo, né? Mas quando a gente fala em obesidade, né? A obesidade ela é muito mais do que só a alimentação. Sim. Então, entra também naquilo que a gente não sabe, o quanto que essa microbiota patogênica, essas bactérias não saudáveis, elas também, por exemplo, dificultam um processo de emagrecimento do paciente, né? Então, tudo isso ainda é muito questão de estudo, porque imagina quando a gente conseguir, né, modular essa microbiota. Será que dando bactérias saudáveis para o paciente, eu vou fazer com que ele emagreça mais fácil? Porque o que veio primeiro? Ele tem uma microbiota alterada e por isso que ele é obeso? Ou ele é obeso porque ele tem uma microbiota alterada, né? Então, tudo isso ainda é difícil da gente entender essa relação de causa e consequência. Mas, claro, se eu nutro a minha microbiota com uma alimentação saudável, eu tenho uma microbiota melhor, né? Agora, estuda-se, inclusive, né, a possibilidade de você fazer transplante de microbiota entre pacientes saudáveis e não, para você tratar doença, por exemplo, tratar uma doença inflamatória intestinal. Porque, como eu disse, você desenvolver uma doença é uma receita de bolo. Então, tem a questão genética, tem a questão de predisposição, o quanto que essa microbiota está interferindo nisso e o quanto que conseguir mexer diretamente nisso melhoraria a saúde do paciente, né? Agora, em questão de atleta, né? Quando a gente fala em atividade física e atleta, são dois extremos diferentes, né? Porque, assim, a atividade física, ela tem um benefício, né? Na saúde intestinal e na saúde como um todo, mas o atleta, ele é levado a fazer uma atividade física em níveis mais extenuantes. Sim. Né? E aí, em relação a isso, é completamente diferente da gente que vai lá, mesmo de vocês, professores, que fazem 2, 3 aulas por dia, né? O atleta, às vezes, treina 8, 10 horas do dia dele, né? E então, assim, os efeitos fisiológicos de um treino de alta intensidade, em questão hormonal, né, em questão, inclusive, de hormônios de estresse. Nesse atleta, né, cortisol, adrenalina, tudo isso vai estar aumentado por conta, né, do treino mais intenso, e isso vai ter uma influência negativa no intestino, com certeza. Né? Mas é engraçado que às vezes a gente encontra até... Cara, o Google, ele é muito bom, mas ele também dá uma atrapalhada na nossa vida, né? Porque eu tava vendo aquela série lá do The Good Doctor, né? Que pronuncia, não sei, eu sou maravilhosa no inglês, é assim. E lá mostrava uma mãe que foi internada, então a mãe que estava pedindo socorro lá para os médicos, com uma menininha de 2 aninhos, por aí. E aí... a trama vai correndo e mostra que ela começou a consumir das fezes da filha, porque ela estava com algum problema X, que eu não me recordo, e ela ouviu falar ou quis se automedicar, né, se cuidar de forma... sem auxílio de algum especialista, e começou a ingerir, eu não me lembro se ela realmente... fazia de algum jeito pela boca, ou se ela fazia em forma de enema, enema, né? Essa introdução das fezes da filha. E aí, no fim das contas, o que aconteceu foi que se ela não tivesse feito isso, não teria descoberto o problema de saúde que a filha tinha. Porque ela queria, na verdade, ela achava que por ser uma criança, a criança era saudável, e ela queria se curar através das fezes de uma criança saudável. Só que ela adoeceu por causa das fezes dessa criança que estava doente. Saca? É muito esquisito esse negócio de fazer essa... O transplante de fezes, ele ainda é a nível experimental, né? Assim, não a nível experimental, mas a nível de estudos, né? A gente não é autorizado a fazer no paciente, então é tudo a nível de protocolo de estudo. Mas tem um preparado, né, específico ali, então a gente não recomenda que você consuma, né, fezes de outra pessoa que não seja
considerando ela saudável, porque isso pode transmitir doenças, né? E esse transplante, ele é feito, por exemplo, por colonoscopia. Sim. Aí a coluna de novo. Não, deixa pra lá, gente, então, essa você história. implantaria as fezes ali por meio de colonoscopia. Tem vários estudos aí rolando, para um futuro, né? Mas não pegar aí fezes desse de jeito, ninguém, sair fazendo essas desse doideiras, jeito, né? não. Falando, eu vou me curar, melhor não. Muito doido. Melhor muito deixar doido. para estudar mais um pouquinho. Exatamente. Passa mais uns 20 anos estudando aí. Aí depois a gente faz esse podcast de novo falando quais são os benefícios ou não. Eu volto depois para contar. Talvez não precise nem demorar 20 anos, viu? A medicina tá avançando cada vez mais rápido, né? Talvez ano que vem a gente já venha com novidades. É verdade. Ô Mari, acho que a gente falou pra caramba já deve ter dado aí 1h30 já praticamente. Sim. Dos episódios. Esse foi o mais longo, né, Lucas? E o Lucas fica ali, ele fica porque assim, você também trouxe uma convidada que fala pouco, né? Pouca coisa. Não gosto muito de falar. Mas se for o caso, a gente pode fazer um segundo episódio, com né? certeza. Se você achar que ficou faltando alguma informação importante, que com certeza falta, porque é muito amplo. Não tem o como assunto, a gente né? esgotar esse assunto, né? Acho que cada vez mais a gente vai tendo informações novas, né? A gente mesmo, eu mesmo como profissional, né? Muitas vezes acabo, né, estudando, vendo outras coisas, vendo o que é melhor num caso, em outro, para um paciente. Às vezes, casos semelhantes, a gente acaba tendo condutas, né, diferentes, investigações diferentes. Então, a gente é muito dinâmico, né? Sim. Não é uma coisa estática. Mas se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vai ser um prazer voltar pra gente falar mais. E até outros assuntos também, que eu gosto bastante. Que delícia. Eu, de novo, fico muito honrada de você ter aceitado o pedido e de ter falado com tanta leveza. Vocês percebem? Que a voz dela é doce, ela fala com um sorriso no rosto, assim, sabe? Ela vai falando com um sorriso no rosto. Imagina ela lá examinando o paciente de lado. Esse aqui. Tá, já tem aqui. Deve ser muito sutil a sua avaliação, né, eu Mari? acho que nada melhor, assim, do que a gente fazer aquilo que a gente gosta. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que você escolheu tratar de intestino? Por que você quer, né? Que você gosta de falar de hemorroida, assim. Olha, eu não consigo primeiro achar um porquê, assim. A faculdade inteira achei que eu ia fazer dermato e eu acabei indo para a área de gastro, né? Então, nada a ver uma coisa com a outra. Mas realmente, assim, primeiro é uma área que me encantou muito, né? Assim, e eu acho que essa possibilidade de você... O intestino é muito complexo e essa complexidade me encanta. Sabe? De você ver que as coisas estão muito relacionadas. E mesmo assim, né? Por exemplo, para você tratar um paciente de hemorroida, eu primeiro preciso saber como é que está o intestino desse paciente, né? Sim. Porque não adianta eu querer tratar a hemorroida dele se o intestino não funciona bem. Sim. Ele vai sofrer no pós-operatório, porque ele vai ter dor. Ele vai... Ou, às vezes, essa hemorroida vai voltar, porque ele não tratou ali qual que era a causa de base, né? Então, toda essa relação, assim, me encanta muito. Eu acho que nada melhor da gente falar, né, do que aquilo que a gente gosta. E eu gosto muito desse assunto, né? Gosto de falar de alimentação, gosto de falar de atividade física. Eu tenho isso na minha rotina também, no meu dia a dia, assim, é muito... faço o que eu digo e faço o que eu faço. Legal. Claro que a gente tem altos e baixos, né? A gente não é perfeito. Então, a gente só posta no Instagram o dia que a gente come bonitinho e bate todas as metas de treino. Mas a gente tem altos e baixos também. Né, até como eu falei, a gente precisa saber conviver também com esses altos e baixos. Sim. Né? No dia que talvez, às vezes, não vai ficar tão legal a alimentação, não vai ficar tão legal o treino. Levar numa boa, né? Levar a vida numa boa, né? Aprender um pouquinho essa parte. Mas eu gosto muito daquilo que eu faço. Né? É cansativa a rotina, também não me iludo com isso, né? Falar, não, é tudo maravilhoso. Não, a rotina é cansativa. Legal. Mas acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, trabalha com aquilo que a gente gosta, fica um pouquinho mais leve. Mais leve, eu acho que é por isso, então, que eu passo essa impressão de que eu falo com tanta leveza. Porque eu realmente gosto muito daquilo que eu faço. Muito legal. Qual que é seu Instagram, Mari? É @doutora.mariananiceto. Lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina e também compartilho bastante sobre assuntos aí que eu
que eu trato no meu dia a dia. Você atende onde aqui em São José? Você tem um escritório próprio? Tem? Eu tenho um consultório no Instituto... Escritório. Consultório, Eu tenho um consultório no Instituto Gastrovale, que fica ali na 9 de julho. Legal. Atendo também no Centro Médico do Hospital Vivale. E o Instituto Gastrovale, a gente tem a sede, que é aqui em São José dos Campos, e a gente tem uma filial em Taubaté também. Então, a gente atende lá aí também. todo o Vale do Paraíba. Legal, referência, né? Trabalha só em lugar bom, muito bom. Obrigada mais uma vez por você ter quebrado alguns tabus, ter dado tanta informação para o pessoal que estava nos assistindo. A gente está ao vivo ainda, Luquinha? Nossa, gente, agora fica mais do que 1 hora o Instagram ao vivo. Que legal isso daí. Caiu e voltou. Que a gente falou bastante, ele reconectou ali. Exatamente. Muito obrigada. Espero que tenha sido um bate-papo bem rico para quem nos assistiu, né? E que venham dúvidas, se aparecerem dúvidas aí após assistir o nosso episódio, deixa escrito para nós. Sim, manda lá no Instagram. Eu sempre gosto de responder as dúvidas, conversar, ter essa interação, então vai ser um prazer. Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Lindeza. Valeu. Prontinho, Luquinha.